Shalom, Isaías e Cristo abençoem. Eu sou o Capitão Tobias. Esta é outra edição de 15 minutos com um capitão. Tudo bem. Então vamos direto ao assunto, porque eu só tenho 15 minutos. Esta aula se chama Você Não Tem Ideia do que Significa João 3,16. Você não tem ideia do que significa João 3,16. Tudo bem. Tudo bem. Então nós notamos isso ultimamente, Christian, e as pessoas fizeram a transição do João 13,16. Então isso não é necessariamente para eles. Isto é para os novos irmãos, as novas irmãs que estão saindo das ruas, porque temos visto o influxo de irmãos e irmãs que agora estão chegando a esta verdade. Eles têm João 3,16 em mente, eles estão tentando aprender uma maneira de sair dessa. Então aqui estão 15 minutos para nos ensinar, para lhe ensinar o que diz João 3,16. Realmente maldoso. Tudo bem, me dê Isaías 28, versículo 10. Isaías capítulo 28 e versículo 10. Pois preceito sobre preceito. Preceito sobre preceito. Linha sobre linha. Linha sobre linha. Um pouco aqui e um pouco ali. Então eu fui lá primeiro, porque com João 3,16 e entendendo João 3,16, você vai ter que ir um pouco aqui, um pouco ali, linha por linha, só para entender, certo? Porque se você ler João 3,16, como sempre lemos em uma igreja cristã, você ficará confuso sobre o que o mundo quer dizer, a quem Cristo foi dado para salvar X, Y e Z, certo? Você não pode simplesmente ler assim e entender, certo? Então leia isso mais uma vez. Isaías capítulo 28, versículo 10. Pois preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha. Um pouco aqui e um pouco ali. Tudo bem. João 3,16. Começa em 3,16 e leia até 17. Tudo bem. Então, vamos ler isso direto para você não se perder. E então vamos decompô-lo. Tudo bem? João, capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Certo. Então João 3,16 e João 3,17 andam juntos, certo? Então, para entender completamente o que está acontecendo em João 3,16, João 3,17, vamos para Mateus capítulo 1, versículo 20, certo? Então diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos ver a quem Cristo foi dado. Tudo bem? Leia isso, Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus capítulo 1 e versículo 20, 0%. Mas, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então Deus enviou o anjo, mas ele não apareceu, porque o anjo simplesmente queria aparecer. Quem enviou o anjo para contar a José? Quem enviou o anjo para contar a Maria o que está acontecendo? Certo. Deus enviou este anjo para contar a Maria. Por quê? Porque algo significativo está prestes a acontecer. Ler. Versículo 21. E ela dará à luz um filho. Um filho. Cristo. Certo? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Maria agora está prestes a dar à luz este filho. Ler. E lhe porás o nome de Jesus Cristo. Pois ele salvará os seus, pessoas de seus pecados. Então, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, aqui mesmo você está lendo, diz para salvar seu povo, certo? Então agora você deve estar entendendo rapidamente o que significa João 3,16, certo? Quando diz que ele deu seu Filho unigênito, com que propósito? Essa deveria ser a questão. Por que ele deu seu filho unigênito, e por que está escrito dessa forma? Bem, quando você volta para Mateus capítulo 20, você diz que em 2021, ele diz que ele deu seu filho para que pudesse salvar seu povo de seus pecados. Vamos para Mateus. Vamos pular para Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2 e versículo 1. Então, só para recapitular, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito.
Leia em Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21. Ele deu seu filho, que veio por meio de Maria, para que ele pudesse salvar seu povo. Leia Mateus capítulo 2, versículo 1. Mateus capítulo 2 e versículo 1. Agora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então agora ele é o rei dos judeus. Quem é o seu povo? Ele é o rei dos judeus, certo? Então o povo dele são os judeus, certo? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pular até o versículo 6. Versículo 6. Certo? Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Certo? Ele deu seu filho a Maria, que nasceu de judeus. Ele é o rei dos judeus. Ler. Versículo 6. Vamos ver com que propósito. Lê. E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre as principais de Judá. Porque de ti sairá um governador que governará o meu povo Israel. Isso o quê? Isso governará meu povo Israel. Certo? Então ele era o rei dos judeus. Deus amou tanto o mundo que enviou seu filho por meio de Maria às 12 tribos de Israel, pela linhagem de Judá, para ser o governante dos judeus. Então João 3,16 deveria começar a ter outro significado na sua mente, certo? Porque você não faz ideia do que João 3,16 significa, não é? Tudo bem, vamos para Atos capítulo 13, versículo 23. Tudo bem, vamos ver o que Jesus recebeu, certo? Atos 0. Vou voltar para Matthew. João 3,16, 3. Vai em frente. X, capítulo 13. Versículo 33. Deus cumpriu o mesmo para nós, seus filhos amados, ao nos criar e nos dar a vida. 23, 13, 23. Desculpa. Atos, capítulo 13, versículo 23. Da semente deste homem, conforme a sua promessa, Deus levantou para Israel um Salvador. Um quem? Um Salvador. E ele foi criado para quem? Um Salvador. Para quem? Jesus. Antes disso. Da semente deste homem, conforme a sua promessa, Deus levantou para Israel um Salvador, Jesus. Certo. Então Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu filho por meio de Maria, através das 12 tribos de Israel, da tribo de Judá, para ser um salvador para seu povo, Israel, certo? Então deveria começar, é por isso que eu digo que no começo da aula, preceito sobre preceito, porque para entender o que está acontecendo em João 3,16, você tem que conhecer o que está antes e o que está depois, certo? Voltemos a João 3,16. João capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Isaías 9, versículo 6. Lemos isso o tempo todo, certo? E vamos ver a quem retornaremos para que tudo isso faça sentido, certo? Quem ele estava dando ao mundo. Então, faz sentido sobre quem ele está falando, certo? Quando você sabe quem Cristo foi dado, quando ouve a palavra mundo automático em sua mente, sabe o que isso significa, certo? Dê-me Isaías 9, 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Pois um menino nos nasceu. Uma criança nos nasceu, de fato. Um filho nos foi dado, de fato. Um filho nos foi dado. Lê. E o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ler. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Porque lembre-se, está escrito, ele governará meu povo Israel. Continue lendo. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para estabelecê-lo com julgamento. Então Cristo assumiu o trono de Davi e é o rei dos judeus. E ele foi o Salvador e é o Salvador de Israel. Certo? Então continue lendo. E com justiça, né, a partir de então, o Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu sobre Israel. Iluminado sobre quem? E ela caiu sobre Israel. Então, essa palavra que veio a Jacó, esse Salvador que veio por meio de Israel, esse filho que era o unigênito de Deus, é o Salvador para o mundo de Israel. Tudo bem?
Vamos voltar para João 3,16, certo? Porque normalmente analisamos o que significa a palavra amor, o que significa a palavra mundo, o que significa a palavra isto. Não, não vamos fazer isso. Vamos direto ao que você quer. Eu sei porque eu era cristão, eu era novo nessa verdade. Eu não sabia muita coisa, né? Mas eu sei as coisas que colocamos nesta escritura. Tudo bem, leia de novo. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos para a sabedoria de Salomão, versículo 18. Ainda temos mais alguns minutos, certo? Então vamos entender o que significa a palavra mundo, certo? Sabedoria de Salomão 18, 24. Sabedoria de Salomão, capítulo 18 e versículo 24. Pois na longa vestimenta estava o mundo inteiro. O que? Leia isso. Pois na longa vestimenta estava o mundo inteiro. Todo esse mundo que estava na longa vestimenta vai explicar, ler. E nas 4 fileiras de pedras preciosas. Esse é o mundo inteiro que estava na longa vestimenta. As 4 fileiras de pedras, ler. E nas 4 fileiras de pedras estava a glória do Pai esculpida. Aham. E tua majestade sobre o diadema de sua cabeça? Então o mundo é o Israel que estava nas pedras. Dê-me Êxodo, capítulo 28 e versículo 17, certo? Então isso vai explicar aquelas 4 fileiras de pedras que na sabedoria de Salomão chamam de o mundo inteiro, o mundo inteiro. Leia isso. Êxodo capítulo 28 e versículo 17. Aham. E colocarás nos seus engastes de pedras 4 fileiras de pedras. A primeira fileira será de sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta será a primeira fileira. Leia. E a segunda fileira será de esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira fileira, lírio, ágata e ametista. E a quarta fileira, berilo, ônix e jaspe. Elas serão engastadas em ouro nos seus engastes. Continue lendo. E as pedras terão os nomes dos filhos de Israel. Diga isso, leia isso. E as pedras estarão com os nomes dos filhos de Israel. Então, todo esse mundo que estava nas 4 fileiras são os nomes das 12 tribos de Israel, com cada pedra representando cada tribo, certo? Então, quando Cristo nasceu em Israel, ou nasceu no mundo para salvar o mundo, ele não nasceu para salvar o mundo inteiro. Ele nasceu para salvar o mundo de Israel. Tudo bem. Continue lendo. Termine isso. Versículo 22. Desculpe, versículo 21. E a pedra estará com os nomes dos filhos de Israel. 12. Segundo seus nomes, como as gravações de um sinete. Cada um com o seu nome estará de acordo com as 12 tribos. Se tu farás. É isso. Então voltemos para João 3,16. Então deve começar a fazer sentido que Cristo não tenha nascido no mundo. Para o mundo dos chineses, dos japoneses e de todos os outros, brancos ou não. Não, isso nunca foi o caso. Ele sempre foi profetizado em Isaías que nasceria para a nação de Israel, Mateus 15, 24. Porque mesmo quando ele estava na terra, ele disse que não veio para mais ninguém. Mateus, capítulo 15 e versículo 24. Mas ele respondeu, não fui enviado, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bem, quem o enviou? Ele disse, eu somente faço a vontade do Pai. Eu só faço o que ouço primeiro, aquilo que eu faço. Certo? Ele disse, eu fui enviado, o que significa que alguém lhe disse que seu pai deveria ir para as 12 tribos de Israel. É isso. Não é mais ninguém. Esse é o reino do sul e do norte. Então, João 3,16, você não tem ideia do que significa. Agora, esqueça isso. Vamos voltar para João 3,16 e ler novamente os capítulos 16 e 17. Vamos fechar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então você deve saber o que significa João 3,16. E com isso eu digo Shalom. Shalom, Israel, esta é a nação dos bispos. Quero que você saiba que pode assistir a todas as nossas aulas de sábado ao vivo na IUIC TV. Isso mesmo, eu disse na IUIC TV.
Baixe o aplicativo hoje mesmo. Shalom. Nação são homens liderando pelo exemplo. Nação é família. Nação é comunidade. Nação são crianças com abraços calorosos. Nação é unidade. Uma nação, em sua essência mais profunda e fundamental, é uma unidade coesa e indivisível. E finalmente, meus amados irmãos e irmãs, sejam verdadeiramente fortes no poder e na majestade do Senhor. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso.